Bem, agora nós estamos no campo e vamos verificar a regulagem que nós fizemos no galpão. Vamos olhar todas as regulagens de profundidade, quantidade de semente, quantidade de adubo, disco de corte, onde deve ser usado disco de corte ou facão. Isso vai fazer em função da adubação que vai ser feita ou em função do solo que se tem. Então vamos verificar aqui a nossa regulagem que foi feita lá no campo. A primeira coisa que nós vamos checar é a semente. Então o que a gente faz? Cava ao longo da linha 2, 3 metros, em 2, 3 lugares diferentes para verificar se realmente caiu a quantidade que nós acertamos. Eu já comecei a cavar aqui, a gente percebeu que a distribuição está perfeita. Veja a semente, a outra semente, mais uma semente aqui e a outra semente aqui. Então a gente já percebe que em 1 metro caiu 5 sementes, na realidade 1 metro e pouquinho, e que é a quantidade de semente que nós acertamos lá no galpão. Então a parte de semente nos parece boa, então já validamos essa parte de queda de semente, distribuição de sementes, e parece que ficou muito boa, por sinal. Depois de verificada a quantidade de semente e a quantidade de adubo, nós precisamos de ver agora a profundidade de semente, que é um item extremamente importante. Nós precisamos que as sementes tenham a mesma profundidade para que a emergência também seja ao mesmo tempo e você não tenha planta desuniformes na época da colheita, para silagem ou para grão. A profundidade de milho, da semente de milho, ela deve ficar em torno de 3 a 5 centímetros de profundidade. Se for muito mais, se a semente não tiver vigor ou tiver algum estresse, ela tem dificuldade de emergir e você vai acabar perdendo aquela planta. E a planta que tem dificuldade de emergência, ou essa emergência é posterior a outras, ela pode ser prejudicada pelo desenvolvimento das outras plantas e ela vai produzir menos. Então essa profundidade é extremamente importante. No caso de milho, entre 3 e 5 centímetros de profundidade. Nessa máquina, todas as máquinas a gente possui um sistema que vai fazer com que se faça, onde você pode fazer o controle dessa profundidade. Aqui nós vamos bambear esses 2 parafusos e essas 2 rodas que fazem o controle de profundidade. Quanto mais alta essas rodas estiverem, mais profundo vai ser a semente. Quanto mais baixo elas estiverem, mais raso vai ser essa semente. Então o agricultor vai regular isso aqui em função da profundidade que ele quer a semente. Bem, depois disso nós precisamos de verificar, o que é muito importante, a velocidade do trator. No caso de máquinas de disco, essa velocidade não pode ultrapassar 6 km por hora, porque à medida que você aumenta a velocidade, você começa a quebrar a semente, o que no final te dá um stand diferente daquele que você regulou. Então a velocidade de plantio é extremamente importante também e deve ser seguido à risca. Aqui nós vamos ver as partes que compõem a linha. Nós temos o disco da frente, que é o disco de corte, que serve para cortar a palha, para abrir caminho para que os outros elementos de corte, distribuição de adubo e semente venham. Esse disco, ele pode ser corrugado, pode ser liso. No caso, a gente está usando um disco liso para cortar a palha. Logo em seguida, a gente tem um disco defasado, que é o distribuidor de adubo, que vai logo atrás do disco de corte de palha. E mais atrás nós temos o disco de distribuição de sementes. Isso nós temos os elementos que compõem uma linha de plantio e que basicamente é o que ocorre em todas as outras máquinas, sendo máquinas grandes ou pequenas. Para encerrar essa atividade aqui, eu gostaria de mostrar mais outros elementos dessa máquina. Esse tirante que serve para nivelar a máquina. Nessa máquina especificamente você possui esse tirante, mas em outras máquinas como a hidráulica esse tirante não existe. Outra coisa importante é essa mola que faz com que você dê menos ou mais pressão no disco de corte que foi mostrado anteriormente, que serve para cortar a palha. Fizemos aqui todas as atividades que nós precisamos para que nós façamos um bom plantio. Olhando tudo isso que nós fizemos com cuidado e atenção, consequentemente o produtor vai fazer um ótimo plantio e terá uma boa safra. Aqui nós temos o resultado de todo o trabalho da regulagem da máquina. Podemos perceber que as plantas ficaram equidistantes e com isso, consequentemente, a gente tem uma distribuição muito melhor ao longo da área e posteriormente isso vai reverter em uma produtividade maior. Por essa razão, é extremamente importante que se faça uma boa regulagem da máquina.